no pastorado do nosso saudoso reverendo Euni Cortez, que, dirigindo a igreja e o conselho, um dia tomaram essa decisão e, graças a Deus, neste final de semana, a Igreja Presbiteriana Cidade dos Funcionários comemorou o seu 25º aniversário. Estão aqui conosco a Juliana e a Mariana. Estivemos de manhã lá na igreja, adorando ao Senhor e louvando ao Senhor pelas maravilhas que Deus tem feito naquela igreja. Um trabalho tão difícil, tão árduo, que já passou por grandes tribulações, mas nada pôde destruir aquela obra, pois que é obra do Senhor, e a boa mão do Senhor tem conduzido aquela jovem igreja, uma jovem igreja. E o reverendo Ismael, que é pastor na igreja do Cedro, veio para colaborar com a igreja Cidade dos Funcionários neste final de semana. Ele foi o preletor desses 2 dias, na noite de ontem e no culto matutino hoje. O reverendo Ismael pregou no aniversário da nossa igreja Cidade dos Funcionários. E eu perguntei se hoje à noite ele já estava comprometido, e ele disse que não. E ele aceitou o convite para estar conosco, também nos trazendo a palavra do Senhor. E eu agradeço a gentileza, o compromisso do reverendo Ismael em nos trazer a palavra. Está conosco a sua esposa, a Rafaela, já foi apresentada. E nós vamos agora, com toda atenção e todo louvor ao Senhor, vamos nos dedicar à mensagem que o Senhor Deus nos enviará pelo seu Espírito Santo, usando o seu servo como instrumento para nos trazer a palavra de exortação, de consolo e de refrigério. Então, seja bem-vindo, reverendo Ismael, que Deus o abençoe e use o tempo que for necessário para nos falar a palavra do Senhor. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus, porque sabemos que Ele é Senhor desse momento. Agradecer também ao pastor Ricardo por nos dar essa oportunidade, por nos dar esse privilégio de estarmos aqui com os irmãos. Eu já tinha vindo aqui em janeiro, Estava de férias aqui há alguns dias em Fortaleza. Estive aqui na ocasião da escola dominical com os irmãos e me senti em casa. É um ambiente realmente onde nós sentimos a presença do nosso Deus, onde nós percebemos uma igreja comprometida em louvar e servir unicamente a Deus, e isso certamente contribui para que a gente se sinta bem num ambiente como esse. E voltar aqui e poder contribuir trazendo o recado do Senhor, não existe nada melhor do que isso. Então, minha gratidão ao Senhor, ao pastor Ricardo e ao conselho dessa igreja por esse momento. Quero dizer que para mim é um prazer enorme poder saber que estou contribuindo de alguma forma. Como já foi dito, eu estou aqui com a minha esposa, a Rafaela. Ela certamente é a mulher mais bonita desse recinto aqui. Então, louvo a Deus por sua vida, porque ela tem beleza para ela e para mim. E isso se estende aos meus filhos também. Puxaram bonito, com certeza puxaram a ela. Meus irmãos, eu os convido para abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Conversando de manhã com o pastor Ricardo, ele disse: olha, você pode trazer a mesma mensagem com o propósito de edificar a igreja do Senhor, e nós atendemos então ao seu pedido, entendendo que essa é a vontade do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 5 e vamos, com base nesse texto, tirar os ensinamentos que entendemos que são necessários para a nossa vida, relevantes para a nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 5, nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santíssimo Deus, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante de Ti e com o nosso coração temeroso, nós nos apresentamos a Ti e pedimos que o Senhor seja conosco, haja por nós e através de nós nesse momento. Que as nossas palavras não sejam nossas, mas que sejam Tuas, e que sejamos apenas instrumentos de bênção para a vida da Tua igreja nessa noite. Que toda palavra aqui proferida tenha como propósito edificar, transformar e instruir o Teu povo, que aqui está, ó Deus. Exaltado, louvado e engrandecido seja o Teu nome por meio desse momento. É em Cristo que nós te oramos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, existe uma história na mitologia grega que é a história de Pandora. Na mitologia grega, Pandora era filha e cúmplice principal de Zeus. Para quem tem acesso à mitologia grega e para quem lê alguma coisa dessa literatura, sabe que Zeus é o maioral dos deuses na mitologia grega. E Pandora vivia dizendo que era a pessoa mais leal, a pessoa mais fiel ao seu pai Zeus. E como Zeus, assim como todos os deuses gregos, ele também era desconfiado, ele tenta colocar Pandora à prova. E para fazer isso, ele dá de presente uma caixa à sua filha Pandora e pede que essa caixa ela não seja aberta em hipótese alguma. Obedecendo a esse pedido de Zeus, Pandora assim estaria realmente confirmando a sua cumplicidade, a sua lealdade e a sua fidelidade ao seu pai. Pandora leva essa caixa para casa e, de fato, nos primeiros meses ela não abre essa caixa. Porque o tempo vai passando e ela aos poucos vai sendo consumida por uma curiosidade sem fim, sem tamanho, ao ponto de que um dia ela resolve abrir essa caixa. E quando ela tira a tampa da caixa, começa a sair de dentro dessa caixa todos os males que você possa imaginar, todos os pecados. Talvez todos os pecados que estão refletidos ali por Paulo na carta aos Gálatas, quando ele fala das obras da carne. E saiu de dentro dessa caixa, numa questão de segundos, muito rapidamente, todos os males como o homicídio, males como o adultério, a inveja, a malícia e algo semelhante. Rapidamente, assustada com todos aqueles males saindo de dentro daquela caixa, Pandora resolve fechar. E quando ela fecha essa caixa, já era tarde, todos os males já tinham saído. Apenas um único elemento, uma única coisa ficou dentro dessa caixa, que de fato era o único elemento bom. E esse elemento bom que ficou preso dentro da caixa era a esperança. E é daí que vem aquele ditado popular: a esperança é a última que morre. Mas eu já ouvi de um certo pensador, ele dizendo o seguinte: se a esperança morre, de fato ela nunca foi esperança. Se a esperança chega a morrer, ainda que seja por último, de fato ela não pode ser considerada esperança, ou não poderia ter sido considerada esperança. A nossa esperança, a esperança do cristão, ela nunca morre. Ela nunca morre por algumas razões, mas talvez a principal delas é que a nossa esperança é alguém que esteve morto, esteve sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é Cristo. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Meus irmãos, essa carta na qual lemos, a carta de 1 Pedro, ela foi escrita exatamente por Pedro. Pedro é o autor dessa carta. No capítulo 1, no versículo 1, nós podemos perceber que Pedro aqui se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Através de uma evidência externa, de uma carta escrita por Policarpo e dirigida aos filipenses no ano 155 depois de Cristo, nós também podemos encontrar fundamentos e a certeza de que essa carta realmente foi escrita por Pedro. Nela
Policarpo faz questão de ressaltar algumas palavras que estão escritas também na carta de 1 Pedro. A data dessa carta possivelmente é o ano 64, ou depois, os anos subsequentes talvez, ano 65, 66, mas o fato é que nós temos o ano 64 como referência porque a perseguição contra os cristãos se intensifica e é oficializada a partir desse ano, em especial a partir do dia 17 de julho do ano de 64. Porque no dia 17 de julho do ano 64 é quando a cidade de Roma é incendiada. E muitos vão dizer que a cidade foi incendiada pelo próprio Nero, o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Muitos vão dizer que Nero faz isso porque ele outrora já manifestaram o desejo de reconstruir Roma da maneira como ele gostaria que ela fosse, devido ao fato de ele achar aquela cidade feia. Então ele coloca fogo na cidade, a cidade é destruída e assim ele pode apresentar um novo projeto ao Senado e reconstruir a cidade como de fato ele imaginava que ela deveria ser. E depois de alguns dias da cidade sendo devastada pelo fogo, o que resta dessa cidade são apenas 4 bairros. Roma tinha 10 bairros, melhor, 14 bairros. 10 deles foram completamente devastados pelo fogo e 4 preservados. Por providência divina, esses 4 bairros eram habitados por judeus e cristãos, 2 povos extremamente perseguidos, odiados e hostilizados pelo Império Romano, tanto judeus como cristãos. E Nero viu nisso uma grande deixa para acusar os judeus e os cristãos e dizer que eles eram os responsáveis por aquele incêndio que destruíram a cidade de Roma. Então ele leva essa versão ao Senado, o Senado compra essa fala de Nero e oficializa agora a perseguição talvez mais sangrenta que os cristãos tinham conhecido até aquele momento. E eles passaram a ser mortos como animais, sem dó e sem piedade. Portanto, é nesse contexto que surge a palavra de Pedro dirigida a esses cristãos. É nesse contexto que surge a sua primeira carta e, consequentemente, a sua segunda carta. O propósito de Pedro, portanto, nessa carta é trazer uma palavra de esperança para aqueles que estavam enfrentando essa severa perseguição. Só para você ter uma ideia, a palavra esperança ela vai aparecer mais ou menos 5 vezes nessa carta, e contando os correlatos, pode ser que esse número aumente. Mas o fato é que Pedro quer transmitir aos seus leitores uma palavra de esperança e dizer que em meio a essa perseguição há esperança, porque a esperança do cristão ela suplanta e ela está acima de qualquer circunstância que nos cerque, de qualquer acontecimento que esteja diante de nós. Só para nós termos uma ideia, nós vamos tomar emprestado as palavras de um historiador chamado Tácito, em sua obra Anais, no capítulo 15, no parágrafo 44. Essa obra foi escrita entre o ano 100 e o ano 117, e Tácito diz o seguinte, se referindo à perseguição causada por Nero durante esse período. Ele diz assim: os cristãos eram cobertos com peles de animais e depois destroçados pelos cães, e assim pereciam. Ou eram pregados em cruzes ou condenados às chamas, e queimando durante a noite toda serviam de iluminação para aqueles que pelas ruas passavam. Aqueles cristãos não estavam sendo mortos ou destruídos por razões de bem público, ou seja, por algo que justificasse de fato aqueles atos tão cruéis, como se pretendia dizer, mas eles estavam sendo mortos e destruídos, perseguidos, para alimentar a crueldade humana de um homem chamado Nero. Essa era simplesmente a razão. Os cristãos morriam nessa época simplesmente por serem cristãos. Se tornar um cristão naquela época era assinar a sentença de morte e assinar a sentença de ser perseguido, de perder todos os seus bens e, por último, perder a sua vida. É, portanto, dentro desse contexto, repito, que Pedro resolve escrever essa carta e dirigir uma palavra de esperança aos seus leitores. Dito isso,
Olhando para esse texto, eu convido os irmãos a meditarem nele a partir do seguinte tema: a imortalidade da esperança cristã. Por que que a esperança cristã é imortal? Por que que ela nunca morre? De acordo com esse texto, nós vamos encontrar aqui 3 razões pelas quais a esperança do cristão não pode morrer ou nunca morre. A primeira razão está no versículo 3. E aqui nós podemos dizer que a esperança do cristão é imortal porque ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Observem comigo o que diz o versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perceba que Pedro aqui nos diz que o nosso Deus, ele deve ser bendito, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou, nos renovou para uma viva esperança. E é interessante a gente destacar que no Novo Testamento existem 3 termos gregos para descrever a ideia de vida ou a ideia de viva. E um dos termos que é utilizado no Novo Testamento para indicar a ideia de vida é justamente o termo bios, que aponta para a vida no sentido biológico, no sentido físico e natural, como ela é. O outro termo é o termo psique, que aponta para a ideia de vida no sentido daquilo que nós respiramos, a vida emocional, a vida intelectual e até mesmo a vida racional. É o termo psique que vai descrever esses elementos da vida. E em terceiro e último lugar existe o termo zoe, que descreve a vida no sentido espiritual, e muitos vão olhar para esse termo e vão ver nele a descrição da vida espiritual, da vida eterna. E é esse termo que Pedro está utilizando quando ele se refere à nossa esperança, quando ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança, ou seja, para uma esperança eterna, para uma esperança espiritual. E por que que Pedro fala isso? Por que que ele resolve utilizar esse termo quando ele vai falar da esperança dos leitores a quem ele está se dirigindo? Porque todas as esperanças que os cristãos tiveram ou tinham dentro daquele contexto, todas essas esperanças foram destruídas por causa da perseguição. Por isso é que Pedro fala de uma esperança que não poderá ser destruída pelas circunstâncias e por perseguição nenhuma, por nenhum exército, por nenhum imperador, por mais poderoso que ele seja, ele não pode destruir a esperança do cristão, porque ela é espiritual, ela é eterna. E Pedro diz que essa esperança, ela está fundamentada ou acontece mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele diz mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olhando para essa sentença escrita por Pedro, um pensador chamado Kishmaker, ele diz o seguinte: ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo nos deu a segurança de que nós também ressuscitaremos com Ele no último dia. O que foi conquistado por Cristo, ao terceiro dia depois da sua morte, saindo daquele túmulo e ressurgindo, também um dia se estenderá a todos nós. E essa é a razão pela qual a nossa esperança é imortal, porque ela, de fato, está fundamentada em Cristo, na sua ressurreição. Um dia também nós ressuscitaremos a exemplo dele. A fé que alimenta o cristianismo, ou o elemento que traz fundamento para o cristianismo, é aquele que nós olhamos para o túmulo e vemos que ele está vazio. A nossa fé, portanto, ela é exalada, ela é fundamentada de um túmulo que está vazio. Jesus Cristo não se encontra no túmulo onde ele foi colocado. Ele está à direita de Deus Pai, e essa é a nossa esperança. R.C. Sproul, comentando esse versículo, ele diz que Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Ele o ressuscitou como o primeiro de muitos. Assim todos que nele estão compartilharão dessa vida ressurreta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele diz o seguinte: juntamente com ele já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que
Paulo, ao falar da ressurreição, ele fala da ressurreição como algo que já aconteceu no passado. Mas de que Paulo está falando? Do plano eterno de Deus que se deu antes da fundação do mundo. E ali Deus já decidiu em Cristo nos ressuscitar. É disso, portanto, que Paulo está falando quando ele escreve aos Efésios. Portanto, nós podemos ter isso aqui como certo. Mas em segundo lugar, a esperança do cristão é imortal porque ela envolve uma herança que está reservada nos céus. Olhe para o versículo 4 e veja o que Pedro diz nesse versículo 4, quando ele diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Perceba que Pedro, escrevendo esse versículo, ele fala de uma herança que está reservada para nós, que está guardada para nós nos céus, está guardada pelo nosso Deus. E ele descreve, através de algumas características, de alguns adjetivos, essa esperança ou essa herança. E ele diz que essa herança, em primeiro lugar, é incorruptível. E incorruptível aqui, segundo Hernandes Dias Lopes, é um termo que aponta para algo que não perece, aponta para algo que não apodrece, que não perde a sua essência, que não perde o seu cheiro, que não perde a sua vitalidade, independente do tempo e independente das circunstâncias. Assim é a nossa herança, segundo as palavras de Pedro, quando ele diz que ela é incorruptível. Ela não se corrompe. Mas ele também diz que a nossa herança é sem mácula. E o termo que Pedro utiliza aqui é o termo grego amiantos. E segundo o Kistemaker, pode apontar para a ideia de algo que nunca pode ser poluído, que nunca perde a sua essência. Também há exemplo da palavra incorruptível. Mas ele também diz que a nossa herança é imacessível. E imacessível, segundo Strong, é algo que não se desvanece, algo que não perde a sua vitalidade, que não é deformada pela natureza. Perceba que esses três termos, ou esses três adjetivos, que Pedro utiliza para descrever como é a nossa herança, eles de alguma forma se relacionam. Eles de alguma forma têm alguns traços semelhantes. Mas o fato é que Pedro utiliza esses três adjetivos para enriquecer e para descrever para nós, nos mínimos detalhes, de como é a herança que Deus guardou para nós nos céus. E de que tipo de herança nós vamos herdar quando estivermos lá no céu. John MacArthur diz que imacessível é uma flor que nunca se desvanece, ou uma flor que nunca perde a sua beleza. Você já imaginou o que é você ter no seu jardim uma flor que nunca murcha? Uma flor que nunca seca? Para quem gosta de flores, eu gosto muito, gosto de jardins. Imagine o que é você acordar todos os dias e olhar para uma flor que você sabe que vai ter duração e que vai superar os dias de existência das demais flores. Não tem coisa mais prazerosa do que isso. Lá em casa eu tenho roseiras, né? E quando a rosa desponta, eu vou lá, gravo vídeos, tiro fotos e tudo, mas com pesar no coração de saber que daqui a alguns dias aquela rosa vai desaparecer. Ela vai seguir o curso de vida natural dela, ela vai deixar de existir. Mas o John MacArthur diz que essa palavra que Pedro utiliza para descrever a herança aponta para algo que nunca perde a sua essência, a sua vitalidade, a sua beleza. Assim é a herança que o nosso Deus reservou para nós nos céus. E Pedro diz no final do versículo 4 que ela está reservada nos céus para nós. A palavra reservada aqui está num tempo grego chamado perfeito. E o tempo perfeito na língua grega, ele é diferente do nosso perfeito, o perfeito da língua portuguesa. Porque além da questão da temporalidade, o perfeito na língua grega tem a ideia da qualidade de ação, ou seja, o aspecto qualitativo. E o aspecto qualitativo, muitos gramáticos vão dizer que merece mais atenção do que o aspecto temporal do verbo grego. E a qualidade de ação do tempo perfeito aponta para uma ação realizada num passado, bem remoto, mas que seus resultados se fazem presentes até hoje e nunca vão deixar de existir.
Então, quando Pedro diz que a nossa herança está reservada nos céus, ele diz que, na verdade, o que ele está dizendo é que a nossa herança foi reservada para nós num tempo bem remoto. E se nós tomarmos emprestados as palavras de Paulo, nós vamos perceber que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Deus fez isso lá, decidiu separar essa herança para nós nos céus, e ela continua separada e reservada, guardada para nós. Ninguém nunca poderá mudar isso. E nós vamos desfrutar dessa herança durante toda a eternidade. Perceba a riqueza disso. Deus decidiu fazer algo antes da fundação do mundo, mas essa decisão tem implicações para toda a eternidade, porque Ele é um Deus eterno. E Ele não toma decisões que têm durabilidade por alguns meses, ou que têm validade para alguns dias, mas Ele toma decisões eternas, por Ele ser eterno, pelo fato de que na sua essência Ele carrega consigo a eternidade. E a herança que Ele reservou para nós nos céus, ela é eterna, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é inacessível. Mas em terceiro e último lugar, por que a esperança do cristão é imortal? Por que ela nunca morre? Porque ela sempre será preservada por Deus, pelo próprio Deus. Observem comigo o que Pedro diz no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Perceba que Pedro utiliza aqui o termo guardados. Ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. E o que significa esse termo guardados? Esse termo era utilizado dentro de um contexto militar, e especificamente ele se referia a uma guarda formada por vários homens, uma guarda fortemente armada, fortemente preparada para tanto evitar a invasão de um exército inimigo, como também para evitar que algum cidadão da cidade que estava sendo protegida pudesse fugir, ou pudesse sair de dentro da cidade. E nisso nós percebemos a grandeza desse termo, quando nós olhamos aqui para as palavras de Pedro e percebemos que Pedro utilizou ele para se referir à nossa salvação e dizer que nós estamos guardados pelo poder de Deus, ou seja, nós somos protegidos por Deus, de forma que, protegidos por Deus, nós não somos atingidos pelo inimigo, porque existe uma guarda que nos protege e não permite que esses inimigos tenham acesso até nós. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma guarda, esse exército poderoso, que é regido pelo próprio Deus, não permite que nós saiamos do lugar de segurança. Ou seja, em outras palavras, não permite que a gente perca a salvação, como muitos acham que é possível acontecer. Então, ainda que um cristão dissesse o seguinte: eu vou ali na rua, vou ali do outro lado da cidade e vou perder minha salvação, Deus não deixaria ele fazer isso. Na verdade, Deus nem deu para nós esse poder. Isso está em suas mãos, porque a salvação vem dele. E nós sabemos também que um cristão jamais vai imaginar em jogar fora a sua salvação, o privilégio que Deus lhe deu de salvar, de lhe resgatar, de lhe tirar das trevas. Muito pelo contrário, o cristão vai sentir prazer em servir a Deus todos os dias, em dedicar a Deus a sua vida como gratidão por aquilo que Deus fez sem que ele merecesse. Mas é esse o sentido desse termo, guardados. Mas Pedro diz nesse texto, melhor dizendo, o apóstolo Pedro diz nesse texto que nós fomos guardados para algo. E para quê? Ele diz, para a salvação. O termo salvação aqui traz para nós a ideia de um resgate que acontece, ou do preço pago por alguém que está em cativeiro, para que o resgate seja possível. É um preço pago para que alguém seja liberto de um cativeiro, alguém seja livre, alguém seja preservado das moléstias ou dos males que os inimigos podem causar a essa pessoa que está cativa. Então, esse preço é pago. No caso aqui, Cristo pagou o preço. E nós fomos salvos para isso, para sermos libertos, para sermos resgatados, para não sermos destruídos pelo inimigo, por nós mesmos, que muitas vezes nos constituímos inimigos das nossas vidas, através da nossa carne e dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 14,
o apóstolo Paulo garantindo para nós e falando para nós da segurança da salvação, falando do Espírito Santo, ele diz: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é o penhor dentro do nosso contexto? O penhor é aquela primeira parte que nós pagamos por algo que nós pretendemos ter. Quando nós vamos alugar uma casa, um imóvel, ou até mesmo um automóvel, nós damos uma garantia de que voltaremos para efetuar o restante desse pagamento. No caso da casa, nós damos uma garantia de 1 mês ou 2, dependendo da exigência do corretor, né? Ou do dono da casa. E aquela primeira parte é a certeza que nós estamos dando de que vamos honrar aquele compromisso. No caso aqui, quando Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ele está dizendo o seguinte: quando Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo, ele já deu garantias de que vai finalizar esse processo de salvação. A salvação nós já temos, porém plenamente ainda não, porque ainda vamos ser libertos de nós mesmos, da nossa carne, dos nossos pecados, dos nossos maus pensamentos. Vamos ser libertos totalmente do diabo. Um dia haverá um tempo em que nós não mais precisaremos ser perturbados por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos pecados, nem mesmo pelo diabo. E a garantia que nós temos, segundo as palavras de Paulo aqui em Efésios 1,14, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele é o penhor da nossa herança. E o que Paulo quer dizer é que o Deus que colocou dentro de nós o Espírito Santo, um dia vai voltar a finalizar essa obra. Um dia ele vai voltar para completar essa obra e vai nos levar para junto dele. Ele diz que isso, olhando para as palavras de Pedro, ele diz que isso será revelado no último tempo. A palavra que Pedro utiliza aqui é o termo apocalíptico, que aponta para a ideia de algo que está encoberto, mas que será plenamente revelado em algum momento da história. No nosso caso aqui, quando Cristo vier, a salvação que está reservada para nós, ela será plenamente revelada e nós saberemos como de fato ela é. O que nós sabemos hoje da salvação é o que as Escrituras mostram para nós, mas certamente, quando nós tivermos acesso a ela plenamente, quando nós estivermos no céu, com o nosso corpo glorificado, desfrutando de todas as maravilhas do céu, em sua totalidade, nós certamente vamos imaginar que a salvação é muito maior do que aquilo que nós imaginamos quando estávamos aqui na terra. Eu quero finalizar fazendo 3 aplicações. A primeira delas, a partir de uma indagação: onde está a sua esperança? Em quem ou em que você tem depositado sua esperança? Alguns colocam sua esperança na política, outros na educação, alguns outros na economia. Muitos confiam em dinheiro, confiam em poder, confiam em segurança. Mas onde está a sua esperança? Você que é cristão, que está aqui, você que está nos acompanhando pela transmissão, onde é que está a sua esperança? Ou quem é a sua esperança? É preciso entender que, por mais sublime e grandiosa que seja a esperança que alguém adquire aqui nessa terra, ela não pode ser comparada à esperança do cristão. Por maior que seja a sua fonte de esperança aqui nesse mundo, ela vai passar, ela vai deixar de existir, ela vai virar fumaça. Então talvez você tenha confiado nos seus recursos, no seu poder aquisitivo, talvez você tenha confiado em algum homem poderoso que ao seu redor lhe protege, mas você não pode depositar sua esperança nisso. Até pode, mas com a certeza de que para a vida eterna essa fonte de esperança não serve, porque haverá um tempo que essa fonte de esperança vai se esgotar e vai permanecer apenas a esperança que de fato nunca morre, a esperança que é chamada pelas Escrituras, nomeada pelas Escrituras, e ela diz que
elas dizem para nós que a nossa esperança é o próprio Senhor Jesus. E Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Essa é a nossa esperança. A outra aplicação que eu quero fazer é: talvez você tenha corrido e tenha se esforçado nesse mundo para construir um império, também na certeza e na ânsia de que vai encontrar esperança. Tem uma frase de um pensador chamado Charles Studi. Ele diz: há apenas uma vida e logo ela vai passar. Apenas aquilo que tiver sido vivido para Cristo permanecerá. Você já parou para imaginar que tudo aquilo que você vai construir nesse mundo, ou tudo aquilo que você está construindo nesse mundo, ficará aqui? E o que vai permanecer é apenas aquilo que você viveu para Deus? Você já parou para imaginar e pensar sobre isso? Porque se de repente a gente parar para pensar e imaginar sobre isso, a gente vai cair na real de que vale mais investir na vida eterna do que numa vida material, porque tudo vai ficar aqui. Isso me faz lembrar de um personagem da história muito conhecido, que é Alexandre o Grande. Conta-se que Alexandre o Grande, quando percebeu que estava próximo da morte, ele chama os seus generais e faz 3 pedidos aos seus generais. O primeiro pedido era: eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos do nosso tempo. O segundo pedido era: eu quero que todos os meus tesouros, a minha riqueza, seja espalhada do caminho da minha casa até o túmulo. E o terceiro pedido era: eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, à vista de todos. E os seus generais curiosos perguntaram a razão ou as razões desses pedidos. Alexandre o Grande disse: eu explico. Primeiro pedido: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para que eles entendam que não tem poder nenhum sobre a morte, que existem doenças que eles não podem curar. Alexandre o Grande, naquela época, era o homem mais poderoso do mundo. Ele começa a reinar e assume o trono do Império Grego no ano 333. Nós estamos relatando algo que está acontecendo no ano 323. 10 anos depois, Alexandre tinha conquistado tudo o que era possível conquistar. Ele está com 32 ou 33 anos de idade. Ele está doente, ninguém pode curar a sua enfermidade. O segundo pedido, ele diz: eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, da porta da minha casa até o cemitério, até o túmulo, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Ninguém leva nada. E o terceiro pedido: eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos a esse mundo, e de mãos vazias voltaremos. Não levaremos nada. Essas palavras partiram de Alexandre o Grande, mas poderiam ser as nossas palavras. A última aplicação que eu quero falar, eu quero trazer para os irmãos é: não importa por quantas tribulações essa igreja ou você tem passado, porque a maior vitória que alguém pode conquistar ou poderia conquistar, ter acesso, o preço já foi pago por ela. Então, o fato de você passar pelas tribulações e de repente querer se desanimar, querer desistir da vida cristã, pode ser superado simplesmente se você olhar para a maior de todas as vitórias que Cristo já conquistou por você, que é a vida eterna. A melhor maneira de nós enfrentarmos as provas nesse mundo, sejam elas quais forem, a melhor maneira de nós enfrentarmos essas provas é olhando para aquilo que foi conquistado por nós na glória, através da morte e da ressurreição de Cristo. A sua salvação, ela não vai ser tirada em hipótese alguma de você. Ela não será furtada, porque ela está preservada, ou será preservada por Deus, reservada por Deus nos céus, e Deus fez isso antes da fundação do mundo. Então, algo que foi feito antes da fundação do mundo jamais poderá ser modificado, ainda mais algo que foi feito pelo próprio Deus.
Nisso nós podemos encontrar motivação para enfrentarmos as provas desse mundo. Porque Cristo, Ele venceu a maior prova do que todos nós. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu o inferno. E o que Ele venceu, os benefícios da sua vitória se estendem a nós. Então que nisso nós possamos encontrar motivação para enfrentarmos as provas desse mundo. A maneira mais sábia de nós enfrentarmos as tribulações é olhando para o céu. Vivendo na terra, mas olhando para o céu. A respeito de provas, eu quero terminar aqui falando de uma composição que foi feita por Lutero em 1523, quando 2 de seus discípulos foram executados em praça pública. Lutero escreveu o hino Castelo Forte, o hino número 155 do nosso Novo Cântico. E tem uma das estrofes, e o finalzinho dela, na verdade todas as estrofes são belas, mas esse final, o qual eu estarei falando para os irmãos, talvez seja o trecho mais belo dessa canção feita por Lutero. E ele diz assim: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa era a esperança de Lutero. Ainda que tudo seja tirado de nós, ainda que a morte nos alcance, nós seremos coroados e um reino de glória será dado a cada um de nós. E com Cristo, eternamente, nós reinaremos. Que Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.